Sobre o Magazine Luiza aí, que anunciou ontem mais uma aquisição, né? A gente acabou falando aqui sobre essas aquisições. Só durante a pandemia foram 15 novas empresas. Mesmo com essa estratégia aí para ganhar mercado, ter crescimento inorgânico, a empresa ainda segue andando de lado ali na bolsa. Como que você vê esse cenário, a sua expectativa para Magalu? Em algum momento você acha que esses investimentos vão trazer retorno aí para a empresa? Olha, a minha visão é bastante cautelosa com relação a esses nomes. A gente chegou a escrever uma carta aqui na Infinity, se não me engano, outubro, novembro do ano passado, sinalizando que essas empresas de comércio eletrônico, empresas vistas como tecnologia de uma forma geral, elas tinham subido muito e estavam muito caras, né? Negociando, no caso do Magazine e outras, a mais 100 vezes lucros. É muito difícil justificar um valuation tão caro assim, por mais que eu vejo Magazine Luiza como uma empresa premium nesse setor, uma líder de mercado, e que essa liderança dificilmente vai ser tirada no curto prazo. Se você pagar muito caro por uma coisa boa, é difícil você ter um retorno muito bom. Tá? Então, não é a minha... Nesse momento, esse setor como um todo não está bem longe de ser minha preferência. Então, a gente tem posições pequenas, inclusive Magazine Luiza, que, como eu falei, é uma empresa premium nesse setor, mas não é a nossa preferência nesse momento. Tem outro ponto que atrapalhou um pouco, tem dois pontos importantes que atrapalharam esse setor da Magazine Luiza. O primeiro foi o aumento de juros nos Estados Unidos ao longo desse ano, então essas empresas que são negociadas com múltiplos muito caros, elas sofrem mais quando os juros aumentam, porque se ela está negociando com uma relação preço-lucro muito alta hoje, que as pessoas acreditam que esse lucro vai crescer muito no futuro, isso vai compensar. Tá? Consequentemente, é uma empresa que depende, que o valor dela depende muito do que ela vai gerar de resultado no futuro. Né? Então, quando os juros sobem, esse tipo de empresa tende a sofrer mais do comparado, por exemplo, com uma empresa igual a Vale, que já gera muito resultado no presente. O valor da Vale está muito mais do que ela gera de resultado já hoje. Tá? Então, isso explica um pouco o resultado ruim da Bolsa, da Magazine Luiza, de B2W, entre outros nomes desses vistos como empresas de tecnologia. Elas eram muito caras e sofreram bastante com o aumento de juros, tanto no Brasil quanto fora. Tá? Lá fora foi mais na curva de juros, aqui no Brasil, inclusive, aumenta a taxa Selic. Tá? Em outro ponto negativo nesse setor é que teve muita oferta de ações, muitos IPOs, né, concorrendo com esses nomes já conhecidos, como Magazine Luiza, entre outros. Teve uma oferta secundária da Localweb, teve oferta de Neogrid, teve oferta de Mosaico. Então, isso concorre, vamos dizer assim, com os investimentos já em Magazine Luiza e outras empresas vistas como tecnologia e e-commerce no Brasil. Ô, Fernando, inclusive nesse mesmo setor, né, também temos visto Via Varejo, B2W, também passando pela mesma situação. Inclusive elas, juntamente com a Magalu, investiram mais de 640 milhões de reais em novas aquisições nos últimos meses. A gente abriu essa edição falando aí sobre essa notícia aí das três juntas já adquirindo aí outras empresas que chegam a esse montante. Qual que é a sua expectativa para essas empresas nos próximos meses? Principalmente com a questão aí da retomada econômica, vacinação, enfim, você acha que com essa questão diminuir, vamos supor assim, a situação que nós estamos vivendo hoje, né, com menos intensidade da pandemia, vacinação, quando a gente tiver um maior número, né, de pessoas vacinadas, a gente sabe o quanto o setor de varejo pode, né, se recuperar por conta dessa notícia da vacinação ganhando força aqui no Brasil. Mas como que é a tua visão em relação a esse setor como um todo? Então, um pouco, assim, isso tudo que você falou reforça um pouco o que eu já tinha dito antes, né? Esse setor foi o que se beneficiou mais da pandemia, também teve um pouco, por que ele tem ido mal recentemente? Porque ele se beneficiou demais da pandemia, né? Durante a pandemia em 2020, esse movimento secular que a gente está vendo, as pessoas fazerem mais compras pela internet e menos no varejo físico, ele foi exacerbado, vamos dizer assim, por conta do isolamento. Né, e isso não vai se repetir em 2021. Por mais que a gente está vivendo essa segunda onda da pandemia, a segunda onda de isolamento agora em 2021, a perspectiva é muito melhor para frente, dado que a gente já tem vacina sendo aplicada. Então, a expectativa é que você tenha uma retomada gradual da abertura econômica, da abertura dos negócios, e o varejo físico é que teria, nesse momento, um vento a favor. Se olhando para frente, você vê um vento a favor para o varejo físico, enquanto para as empresas de comércio online, você está tendo um vento contrário, né? Porque você teve esse vento a favor muito forte em 2020, em 2021 você não está tendo mais ele. Tá? Então, eu vejo o setor como um todo num momento difícil, num momento ruim. Tá? O que explica só um pouco da nossa pequena posição em algumas das empresas é porque elas sofreram já demais, assim, já devolveram boa parte da alta do ano passado,
esse movimento de aumento de juros ele já foi bem assimilado pelo mercado. Como eu falei, aqui no Brasil, o Banco Central, inclusive, já começou com o aumento de juros. Nos Estados Unidos, a taxa longa já está na faixa de perto de 2%, que é um ponto que eu imagino que vai segurar um pouco durante um bom tempo, um nível técnico importante, chamado suporte, ou resistência, depende como você vê, mas enfim, o macro ainda é difícil, e o valuation segue caro, tá? Particularmente eu vejo Via Varejo numa posição um pouco pior, dado que ela é uma empresa que está atrasada. A Via Varejo passou muito tempo olhando outros problemas, enquanto a Magazine Luiza, a B2W investiam para expandir seus negócios, adotar novas tecnologias, novos formatos de entrega, novos formatos de pagamento, entre outras coisas. A Via Varejo ainda estava naquela briga com o antigo controlador, que era o Pão de Açúcar. Então, a Via Varejo ficou bem para trás nesse setor, e eu veria como uma opção pior nesse momento. Tá? E Magazine, que é uma empresa líder, eu acredito que deve continuar a essa liderança e seria um investimento menos arriscado. Lojas Americanas eu colocaria como meio do caminho, dado que ela tem outros fatores. Lojas Americanas, B2W, hoje é quem mais perde market share nesse mercado online, principalmente porque era a empresa líder até pouco tempo atrás. Lembra que há 5, 10 anos atrás o líder disparado nesse mercado de comércio eletrônico era a lojas americanas.com Submarino, né? E esse reinado vem sendo ameaçado aí já há um bom tempo. Tá? Mas ela tem outros fatores que ajudam, principalmente essa reorganização societária, a junção da Lojas Americanas com a B2W, além de outras iniciativas que ela está bem na frente, por exemplo, da Via Varejo, como formatos de entrega, carteira digital, entre outros fatores. Tá? Mas, de uma forma geral, assim, olhando o macro, esse setor não está nem de longe na minha lista de preferências. Hoje eu vejo muito mais potencial, por exemplo, em produtores de commodities, em primeiro lugar, e segundo, vendo essa abertura gradual da economia, as empresas de comércio, de varejo físico, shoppings, por exemplo, como mais bem posicionadas para performar bem no segundo semestre, principalmente.